foi que eu fiz? Olha só pra você. Nem está consciente, continua empenhado em mostrar ao mundo o que você pode fazer. Ele está nocauteado. Esse foi basicamente o meu estado nos últimos 4 dias, os quais eu estive fora, mas eu estou de volta e dessa vez para falar de mais uma coisa que fez bastante parte da minha infância e, sinceramente, acho que ninguém esperaria que eu fizesse um vídeo sobre um anime como esse, muito menos defendendo, já que, bem... Eu cheguei na casa dela, foi emendão. E ela me jogou na cama, foi legal. Se abaixou pegando um pedaço de pau. Quebrou minhas duas pernas falando que era minha maior fã e que jamais ia me abandonar e que era pra eu ficar bem caladinho. Eu falei isso, porra! Mas eu genuinamente acho que muitas pessoas não entenderam School Days e as críticas se limitam sempre às decisões morais dos personagens, o que eu considero uma via válida para se criticar com relação à mensagem. Por exemplo, O Clube da Luta é um filme fantástico, mas no fundo é só uma crítica de uma geração que teve tudo na mão sobre o capitalismo, do qual eles mesmos colheram benefícios. O mesmo se aplica a School Days. Isso significa que School Days fala sobre capitalismo é bom de fato? Não, não é. Mas eu quis fazer um pouco de advogado do diabo com relação à série, porque ela ser ruim não significa que podemos catalogar como o pior anime do mundo, como muitos youtubers por aí chegaram a dizer. Mas é fato que existe um certo grupo de espectadores que são atraídos por obras mais próximas do conteúdo mais depravado, seja em relação à violência ou com relação à sexualidade. E vamos, isso daqui não é novo nos tempos atuais do anime. Nos anos 90 tinham coisas igual ou até mesmo mais assustadoras do que essa. Porque no fim isso reflete muito do que está presente nessas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. A degeneração. Uma única forma de poder se afirmar através do sofrimento do outro. Eu apenas posso existir se certa pessoa não estiver em condição melhor do que eu, entende? E eu acho que muita gente assim acabou se atraindo para ver School Days. Porém, eu peço para você analisar a obra menos como um espectador e mais como alguém que está realmente tentando entender a obra. Você está tentando ver o que a obra tem de fato a dizer através de seus episódios. Se uma parte do público de School Days foi atraído pelo fato da violência e do gore, uma outra parte que incluía eu no auge dos meus 9, 10 anos, procurando anime no YouTube, foi sua premissa inicial, um garoto comum chamado Makoto no início da sua adolescência, que ainda não sabe lidar com as responsabilidades de ter uma namorada, apaixonado por uma garota idealizada que qualquer homem gostaria de ter, submissa, recatada, com um corpo extremamente voluptuoso chamado Katsura Kotonoha, e a amiga talarica que vai fechar esse triângulo amoroso, pois também é apaixonada pelo protagonista, sendo ela mais extrovertida, engraçada, permissiva, características que também são valorizadas pelos homens, mas em contextos diferentes. Em outras palavras, Kotonoha é a idealização da Madonna, uma possível e excelente mãe para o que seria uma família. A mulher que todo homem gostaria de ter em casa e que ativamente muitos buscamos, enquanto Sekai seria outra parte do campo, mais próxima da prostituta, aquela que é degradada, que não queremos ter qualquer relacionamento sério, mas que se for para dar uma marmitada ali no meio da semana, você aceita. Imagino que durante a sua própria vida você consiga imaginar mulheres que você mesmo colocou em algum desses dois extremos. E por mais que seja vergonhoso pra mim, eu mesmo já acabei catalogando várias mulheres que eu acabei ficando. Afinal, bem, existem certas mulheres que eu tinha alguma conexão mais romântica, mas não conseguia chegar num assunto mais sexual justamente por conta de que eu as enxergava como algo acima disso. E outras que eu sequer cheguei a me importar muito com o que elas sentiam ou o que elas pensavam. Se era consensual e ela estivesse disponível, era apenas uma ficada mesmo. E isso é algo péssimo e que eu deveria trabalhar, eu sei. Mas você também não pode exigir algo do tipo de um garoto de 15 anos, como é o caso do Makoto. Eu acho que o conflito que é gerado a partir do 4º episódio, quando se trata de que Kotonoha sequer é capaz de beijar o protagonista sem que ela tenha um derrame ou acabe fazendo um escândalo. Quer dizer, qual é o sentido de você ter um relacionamento se sequer você pode dar um beijo na sua companheira?
Isso justifica os atos de traição que o Makoto comete futuramente? De forma alguma, traição é um pecado grave, e o que isso faz, ao invés de justificar, dá uma explicação de onde estão vindo aquelas emoções, que claro, como eu disse anteriormente, são oriundas de um garoto de 15 anos. Não se dá para esperar maturidade quando muitas das vezes não conseguimos sequer decidir o que faremos no dia seguinte. A progressão dos capítulos vai mostrando como Makoto vai querendo avançar na sua relação com a sua namorada, e também como essa vai impondo barreiras atrás de barreiras, e Sekai, como uma boa manipuladora, vai utilizando essas brechas para conseguir fazer com que o protagonista caia cada vez mais nos seus baixos desejos, o que o torna cada vez mais degenerado e contribui para que ele se torne uma pessoa cada vez pior. As ações do protagonista seriam um pouco menos piores caso a Kotonoha fosse como a típica mulher brasileira, que rodou na mão de todo mundo, mas para você vai ter que fazer uma série de rituais cabalísticos, sacrificar 3 ovelhas, zerar a trilogia Dark Souls no teclado, para ter a chance de fazer algo com ela ao menos 2 vezes por mês. Yeah! Mas não, a Katsura é totalmente diferente. Ela realmente não se sente preparada com os avanços que o Makoto tenta fazer nos primeiros episódios. Cada um tem seu tempo para fazer cada coisa, tempo que o protagonista não teve suficiente maturidade para poder de fato esperar e aproveitar o que seria um bom relacionamento. Quando o capítulo 4 acaba em traição e temos um início de um capítulo 5 cheio de fanservice, acho que grande parte do público que fez reviews a respeito de School Days deixaram passar desapercebido. O fanservice não é ocasional, ele é utilizado como um veículo narrativo entrecortado entre flashbacks com o final do episódio anterior, para representar o estado mental do protagonista, cujo se encontra confuso de como prosseguir. O que o anime traz conosco para a psicologia visual é justamente como esse se encontra completamente imerso nesse desejo sexual, e nós vemos um ambiente sexualmente estimulante, enquanto com Kotonoha o Makoto pede para um abraço para poder senti-la, com Sekai esse diretamente pede para ter um contato, digamos, mais direto, porque de fato a ver com o objeto, e sequer por conta de uma ideia de que o Makoto seria misógino ou algo do tipo, mas sim porque a própria Sekai se oferece como objeto para ele, e ela, de uma maneira bastante desonesta, acaba sempre tentando julgar a culpa exclusivamente por Makoto, sendo que a própria foi aquele demônio quem esteve a sussurrar no ouvido do Makoto as mais infames blasfêmias, mas é a mesma que o julga por as aceitar. Ambos são igualmente culpados pelo que aconteceu. E pelos próximos episódios apenas temos uma compilação de cenas tristes as quais vão destruir o seu coração se você ainda não é alguém sem alma. Afinal, a Kotonoha se julga culpada por todos os problemas que acontecem com ela, e até mesmo uma cena de abuso que é totalmente de mau gosto e não deveria ter ido pro corte final da série. São cenas para destruir o seu coração, e é completamente normal que você odeie o protagonista por conta desses episódios. Eu mesmo, apesar de, entre aspas, estar o defendendo durante esse vídeo, em nenhum momento disse que gosto, seria amigo ou que eu não acho as ações reprováveis. Não, muito pelo contrário. O Makoto é um exemplo do que não ser, alguém que se entregou completamente aos seus desejos e esqueceu que existem coisas maiores. Alguém que esqueceu que existem certas coisas que estão acima de qualquer prazer mundano, e uma delas é o próprio amor. O anime mesmo trata de punir o protagonista, quando por conta de uma mentira da Sekai, a qual a realidade mostra ser apenas uma filha da puta que cria uma falsa gravidez para tentar prender o nosso protagonista e faz com que todas as mulheres se afastem dele merecidamente, já que ele precisava disso. E é nesse momento que nós vemos como esse protagonista chega no seu ponto mais frágil e débil, que ele percebe todos os erros que ele tomou e que jamais deveria voltar a repetir, enquanto ao mesmo tempo não se julga capaz ou digno de ter um final feliz junto com a Kotonoha. Mas mesmo assim, de uma forma até mesmo obsessiva, ela ainda está lá aguardando por ele, o que faz com que Makoto se derrube em lágrimas. ことの葉誠くんのためになあおい誠くんのお役に立ちたくてなあどうしちゃったんだよ誠くんと一緒にいたいから勘弁してくれよ誠くんのこと信じてますもうやめてくれよ
私、誠くんの彼女ですから。もういいよ。誠くんのこと好きです。大好きです。なんで、どうして俺なんかを。俺知らなくてごめん。本当にごめん。俺琴の葉、琴の葉のこと。A verdade é que Makoto, após ter experienciado o mundo, fez com que ele percebesse que não valia a pena, que de fato ele não havia sido feliz naquele tempo que ele esteve naquela vida de onanismo. Isso é refletido em como Makoto simplesmente não quer utilizar da sexualidade da Kotonoha. Mesmo com ela forçando ambas as mãos dele sobre seus seios, ele não tem nenhuma reação, ele não quer esse tipo de coisa, ele não quer que o seu relacionamento seja pautado a respeito disso. Makoto e Kotonoha evoluíram ambos como pessoas, e no último episódio temos uma cena análoga aos primeiros no terraço, mas agora não temos uma música feliz, pelo contrário, é substituída por um vazio, mas ao mesmo tempo, Makoto está satisfeito com a forma que as coisas estão hoje, como ele queria que todos os seus dias dali para frente fossem como aquele, e que se esforçaria para mudar de ali para frente. Tanto que, antes da cena tão maldita, nós temos como Makoto não tenta nada com Sekai. Ele fala de uma maneira bastante fria e madura. Ele não precisa mais dela, mas, claro, tudo termina em tragédia na cena mais traumática para uma geração inteira. Se existe algo que School Days tenta te dizer é de como você tem que tomar cuidado sobre seguir os seus impulsos e como a busca pelo prazer apenas vai te levar para o buraco. E mesmo que você saia, pode já ser tarde demais para você, como é demonstrado na série. Citando e parafraseando talvez um dos livros mais odiados da história, o prazer é ótimo, mas é um péssimo valor no qual basear a sua vida. Pergunte a qualquer viciado em drogas aonde sua busca por prazer o levou. Pergunte ao adúltero que viu sua família se desintegrar e afastou os filhos se o prazer o deixou feliz. Pergunte a alguém que ficou à beira da morte por conta da gula excessiva se o prazer o ajudou a resolver os seus problemas. O prazer é um falso Deus. Mas as soundtracks são realmente excelentes, principalmente em espanhol. Este dolor permanece en mi interior, en mi memoria que no ve la luz. Y a pesar de que no puedo olvidar, no puedo jamás dejarte de amar. Si miras hacia atrás, aquel día en soledad, donde quedó el calor que en ti mi piel sintió. Ahora sé lo que es estar en soledad y sin ti, con cerrar los ojos trato de fingir. Solo quiero amarte aun si no me puedes corresponder.